Olá pessoal, nesse vídeo, ainda falando sobre esse livro aqui, Culto e Começos Imperiais no Apocalipse de João, fala sobre a questão do Nelson Craigbill, fala sobre a questão do serviço militar. Ele diz assim, na página 120, alguns estudiosos argumentam que os cristãos quase não tinham oportunidade de entrar para o exército, pois os recrutas para as legiões tinham de ser cidadãos romanos e poucos cristãos tinham a cidadania. Entretanto, mesmo se supusermos que poucos cristãos eram cidadãos, ainda precisamos de levar em conta o fato de que as tropas auxiliares eram frequentemente formadas por escravos e outros não cidadãos. Nessa época, os cristãos, em geral, evitavam o serviço militar. Então, excetuando-se Atos dos Apóstolos, capítulo 10, não há indícios de envolvimento cristão no exército romano, antes do lendário episódio da Legião Trovejante, aproximadamente em 173. Essa legião foi uma legião assim que tinha cristãos lá no meio e eles rogaram a Deus e Deus atendeu a eles e eles ganharam uma batalha lá. Tá? Isso está no Tertuliano, na Apologia 5.6. E Eusébio, História Eclesiástica 5.4.3. O centurião romano Cornélio tornou-se cristão, Atos 10, 1 a 48. Mas Lucas não revela se Cornélio continuou no exército. Por que esse comportamento? Bom, em parte porque Jesus instruiu seus seguidores a amar os seus inimigos. Mateus 5,43 e Romanos 12,20. Jesus não dava uma instrução bélica, né? Ele, em determinada parte, diz para embainhar a espada, ou seja, guardar a espada. Mateus 26,52 e João 18,11. Autores da igreja primitiva, como Justino Mártir, em Diálogo com Trífon, capítulo 110, diz assim: nós que nos deleitávamos na guerra, na matança mútua, coisa do passado, nós que fazemos isso, convertemos em todas as partes do mundo nossas armas de guerra em instrumentos de paz. Tá? Também está em 1 Apologia 39. Irineu diz que os cristãos não estão acostumados a lutar e, quando feridos, oferecem a outra face, que nem Mateus 5,39. Isso está em Contra Heresias 4,34,4. Tertuliano pergunta, como um cristão vai guerrear, mas ainda, como vai servir mesmo na paz sem uma espada que o Senhor levou embora? Aparece em De Corona, capítulo 11. Também o Contra Celso 7,25, Hipólito, Tradição Apostólica 17, e Atenágoras, Legatio para os cristãos 1,4. Então, todos esses testemunhos da patrística mostram que os cristãos não são muito frequentes ali no serviço militar. Entretanto, além do amor pelos inimigos, outra questão também mantinha os cristãos fora do serviço militar, que é o culto imperial, e outras cerimônias pagãs que desempenhavam um papel proeminente na vida militar. Os oficiais tinham de oferecer sacrifícios e os soldados rasos tinham de participar. Tertuliano diz: a religião romana, apropriada para os acampamentos militares, venera as insígnias, jura pelas insígnias, coloca as insígnias diante de todos os deuses. Isso está em Apologia, capítulo 16. Os cultos entrincheirados no exército incluíam os dedicados à águia romana, às imagens do imperador e às virtudes personificadas como disciplina e virtus. Já no tempo de João, a propaganda imperial elevava a lealdade das tropas a alta visibilidade. E as moedas romanas frequentemente comemoravam a fidelidade aos exércitos. Tertuliano ilustra como os cristãos faziam coro à preocupação judaica a respeito da idolatria. Ele considerou as insígnias militares romanas ídolos pagãos e declarou inaceitável para os cristãos o juramento de lealdade incondicional ao imperador.
Tertuliano escreve assim, em De Idolatria, capítulo 19. Não há harmonia entre a insígnia de Cristo e a insígnia do diabo. Uma alma não pode pertencer a dois senhores, a César e a Cristo. Então, essa questão das insígnias, ela remete a um acontecimento que houve ali no tempo de Pilatos, né? Contado por Joséfo. Joséfo conta que, certa vez, Pôncio Pilatos, ele introduziu na cidade de Jerusalém, teve a ideia de trazer insígnias do imperador, tá? Para o templo. A lei judaica proíbe imagens no templo. E Joséfo interpreta a ação de Pilatos como esforço deliberado para abolir a religião judaica. Quando os judeus de Jerusalém e do campo afluíram a Cesareia, Pilatos ficava na Cesareia Marítima, não era em Jerusalém. Eles foram lá para a Cesareia Marítima, pediram a Pilatos que eles retirassem as imagens. O governador ameaçou-lhes de morte. Aí os judeus disseram, eles, segundo Joséfo, eles lançaram o rosto em terra e, descobrindo o pescoço, declararam-se prontos a morrerem com prazer, antes de aceitar a profanação do templo. Pilatos então mudou de ideia e tirou as imagens de Jerusalém. Isso é narrado por Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, capítulo 18, 3, 1. Joséfo também relata um incidente com os judeus que derrubaram e destruíram a grande águia dourada que Herodes colocou acima da porta do templo. Os judeus envolvidos disseram que sofreriam a morte com prazer antes de ver o templo profanado. Está em Antiguidades Judaicas 17, capítulo 6.2. Então, veja, essa questão de prestar serviço militar está invariavelmente ligado à questão da violência, que Jesus não pregava, e está ligado à questão do culto, de uma maneira ou do outro, né, ao imperador, que também era severamente criticado ali pelos apologistas cristãos. Então, tudo isso tornava a presença de cristãos entre os militares mais difícil, né? E, de certa forma, isso favoreceu o crescimento do mitraísmo, né? Que o mitraísmo foi uma religião que pelo contrário, ele tinha a adesão dos militares, né? Então acabava crescendo numa área onde o cristianismo tinha pouca penetração. É isso, muito obrigado, então.